No ano de 2007, chegava aos cinemas o filme do Motoqueiro Fantasma, estrelado pelo nosso querido e amado Nicolas Cage. E junto com o filme também era lançado um jogo para as plataformas do PlayStation 2, o Xbox, o PSP e também o nosso Game Boy Advance, o qual era o mais diferente devido às limitações do console, assim como mostrado na tela. E com agora o inusitado anúncio do novo ator oficial para interpretar o Ghost Rider no MCU, eu decidi rejogar e não só isso, fazer a platina completa do jogo do Motoqueiro Fantasma para o PlayStation 2. Para isso eu vou estar usando o site da Retro Achievements. Dentro das conquistas vamos ter conquistas perdíveis, algumas conquistas com coisas que você tem que fazer no jogo, porém coletáveis, né? E conquistas tipo de progressão e vitória, né? Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e prepara as correntes, porque hoje nós vamos voltar para 2007 e descobrir se o jogo do Motoqueiro Fantasma para os íntimos Ghost Rider ainda consegue entregar uma boa experiência depois de quase 20 anos. Bora aqui! Os acontecimentos do jogo, eles ocorrem logo depois já do primeiro filme do Motoqueiro Fantasma. Após o motoqueiro Johnny Blaze, ele ficar com a maldição do Motoqueiro Fantasma e continuar tendo suas aventuras sobrenaturais ao redor do mundo, né? Nisso é que se dá os acontecimentos do nosso querido game. Aqui na primeira fase, a gente já tem uma missão perdível e também uma missão de coleta de fase. A missão perdível daqui eu deixo pra mim fazer depois, a de coleta de fase já pego ela agora. O quadradinho ali do lado. Vou tentar fazer tipo um save externo pra ela, né? Um save state propriamente dito, que creio que seja até mais fácil. Acabei de ganhar a primeira conquista do jogo. Quase, falta 59. E como no nome do jogo tem escrita a palavra motoqueiro, obviamente a gente tem que ter pelo menos uma fase, né? Ou algumas fases em que a gente vai subir na moto cabulosa do motoqueiro e aí sim fazer uma fase muito foda com ele e destruir alguns bichos com ele também. Nessa fase a gente tem duas conquistas também, né? Uma conquista perdível e uma conquista por passar de fase. A nossa conquista perdível, ela consiste só em você ir dirigindo e não pode pisar no freio, senão você vai perder. Observem bem que sempre do lado, quando tiver alguma conquista que ela é perdível ou que eu vou ter que fazer alguma coisa específica, vai aparecer um quadradinho bem abaixo da minha webcam. Dito isso, depois de algum tempinho já destruindo todos os inimigos em que eu encontro pela frente e acelerando o máximo possível, fazendo algumas carreiras muito loucas no jogo, finalmente eu completo a fase e ganho a conquista de passar de fase, seguida também da conquista perdível do jogo, que era só você não apertar o freio no momento algum e acelerar que nem louco. Amigos, na teoria pra mim ganhar duas conquistas. Aí eu consegui! Ganha a conquista perdível e uma coisa que eu talvez tenha esquecido de comentar antes é que vai ter alguns inimigos que eles vão ter algum tipo de barra de proteção em volta, alguma aura de proteção em volta, assim como vocês estão vendo agora, né? Isso é bem interessante porque você tem que atingir uma determinada quantia de combos numa barrinha de combo que aparece bem do lado, que vocês estão vendo aí, né? Isso aí me lembrou bastante Devil May Cry, porque Devil May Cry tem uma mecânica bem parecida, né? Lá tem os ranks de A, D e nível S, né? Embora muitas pessoas associem mais esse jogo a God of War, né? Mas isso é bem legal. Bom, terminando aqui essa fase aqui, finalmente derrotando todos os inimigos, a gente passa de fase e obtém mais uma conquista que seria também de passar de fase, né? Podendo assim prosseguir para a próxima conquista em si. Toma. Conseguimos, amigos. Conseguimos. Aí a nossa conquista aí. Storm de Collision. Logo após, seguindo assim a história, a gente é encarregado de perseguir o Vingança, que nada mais menos que é uma contraparte do próprio Motoqueiro Fantasma, só que a diferença é que ele não é o Johnny Blaze, e sim o Mike Bandilino. Eu espero ter pronunciado certo, né? Eu tomei um dano, nem sei do quê. E aqui nele a gente também tem duas conquistas. Uma que a gente não pode tomar nenhum dano pra ele, né? O qual eu vou deixar pra ela pra me pegar um pouco mais lá na frente, e a outra que é simplesmente só derrotar ele e passar de fase. Não sei se você lembra. Eu já tô na terceira temporada, velho, já. Galera, vem. Na terceira temporada já, velho. Aê, conseguimos. Nessa sequência, a gente é apresentado a um novo tipo de inimigo, o qual ele é tipo... é um bicho meio doido e misturado que o ataque dele se resume a ele ficar parado e depois ele começa a girar que nem uma Beyblade, né?
Eu tomar Claro uma que já pro era. motoqueiro eles não são nenhum problemas e eu derroto eles, não vou falar que foi Pensa. facilmente, né, devido à dificuldade que eu estava jogando. Um pouquinho mais pra frente, depois de eu ter juntado já uma quantia legal de dinheiros do jogo, né, eu vos apresento o menu Deixa eu upar mais minhas coisas aqui, de mano. upgrades do game, né, o qual eu Aumenta upo o meu medidor de espírito e blá, blá, alguns blá, ataques como 150. saúde, o ataque de carga, espingarda Vou e aumentar pode mais ter isso certeza, aqui. eu dou uma dica pra vocês, O upem o ataque ataque de de carga carga, primeiro velho, eu vou e aumentar, vou deixar depois ele a no saúde e máximo. o espírito. Eu nem sei se é ele, mano. Olha. Ele ganha mais uma conquista aleatória. Bom, depois de usar o olhar da penitência, coletar mais algumas orbes, derrotar mais alguns inimigos também, eu finalmente já passo essa fase aqui e ganho mais uma conquista, que é também a conquista de você passar de fase do game. Uma coisa que pode ser só impressão minha, ou vocês podem deixar aí nos comentários também, é que quanto mais combos você fizer e mais a barrinha ali onde está escrito brutal ela encher, parece que o dano do seu ataque de carga ele aumenta, né? Vocês vão ver isso quando vocês também estiverem no máximo do jogo, né? Tipo, Dano, mas com os ataques tudo dele já upado chegam no umas partes máximo. agora. Porque assim que você executar um ataque simples, a carga ela vai ser mais fácil de recuperar e também o modo o qual você usa o olhar da penitência vai também ser bem mais fácil de carregar. A saga. Use... Aí, moleque, olha. Uma coisa que eu tenho a elogiar esse jogo é as variações de fases de moto que tem nele, né? Que são bem legais, tipo, são claramente o destaque maior do jogo e, tipo, uma das partes do jogo mais divertida. Além de ser um ótimo farm de orbes também do game, né? Concluindo essa fase também, eu acabo ganhando mais uma conquista que também é a de você passar o de nível, né? Passar a fase. Eu tava bem no finalzinho desse negócio também. Conseguimos mais uma. Era pra me tirar vingança em todas, só que, porém, eu acabei caindo algumas vezes. Colocando os disparos da moto no máximo, a gente acaba ganhando mais uma conquista. E logo depois vamos lutar contra um golem de pedra. Não sei se é golem, me corrijam se eu estiver errado aí, tá? O qual a gente também tem duas conquistas nessa fase. Uma, por derrotar ele, sem, tipo, sofrer nenhum dano dele, né? Nenhum ataque dele. O ataque é maneirinho, velho. Aí, ó, consegui, ó. Uma coisa que é legal nesse game também são essas bolas de energia, né? Porque a cada um novo chefe ou boss que é nos apresentado, a gente vai pegar essas bolas de energia, o qual algumas delas nos dão, tipo, algumas habilidades especiais. Não pro motoqueiro em si, mas e sim pra sua moto, o qual vocês vão estar vendo um pouquinho aqui mais pra frente. Antes de finalizar a fase, eu aproveito pra deixar o meu nível de saúde no máximo e assim pegar mais uma conquista, de deixar a saúde do motoqueiro no máximo possível. O ataque de carga tá no máximo, saúde tá quase no máximo. Se eu aumentar a saúde aqui mais, eu já consigo até acho uma conquista assim mesmo, entendeu? Conquista de saúde, ó. Pegando agora a conquista de passar de fase desta fase aqui, a gente já pode pegar a estrada. Acho que vai ter uma missão perdível bem aqui, mano, depois aqui. Ó que da hora, mano, o motoqueiro todo azul. Olha que legal, ganhou Gong Jeep, sei lá, não sei se é 4.000. Como eu havia falado pra vocês, daquela bolinha de energia de antes, né? O poder dela consiste em simplesmente a gente poder dar um pulo duplo agora, o que ajuda bastante a subir em algumas partes, né? E também a passar por alguns obstáculos do game. Fazendo assim a gente já passa mais dessa fase e também já adquirir mais uma conquista. Aí, mano, provavelmente eu vou ganhar uns 2.000. Mais uma ainda. Ganhei 5.000. Penitência. Apelando aqui nessa fase com o olhar da penitência e esse modo de carga que é muito apelão ele em combinação com o ataque de carga daquela bolinha verde, mano, e finalmente eu vou lá, passo dessa fase aqui e assim eu ganho mais uma conquista que você já sabe, né? Conquista de passar de fase. Isso aqui é só a primeira parte. Ah, pior que não. E depois de continuar, a gente vai pro próximo boss, que pelo que eu pesquisei, o nome desse boss é Lilith.
É bem interessante ela, porque, diferente do que o jogo mostra, nos quadrinhos ela é conhecida como a mãe dos demons, né, dos demoninhos aí, doidões, e é responsável por gerar uma raça de criaturas demoníacas, conhecida como Lilin. Ela é uma personagem bastante ligada ao lado sobrenatural da Marvel e possui uma história que vai muito além do que a gente vê no jogo, né? Inclusive, alguns inimigos que enfrentamos durante a aventura possuem muita ligação com ela. Então, apesar dessa versão do jogo ser bem mais simples, com ela basicamente só atirando raios na gente, o original dos quadrinhos tem uma importância muito maior dentro da história do próprio Motoqueiro Fantasma. Isso é bem legal, né? Pelo menos foi o que eu achei assim quando eu fui pesquisar. Voltando aqui pra ela dentro do game, aqui na luta contra ela, a gente também tem uma missão perdível, né? Que a missão ela é basicamente assim, vamos supor que você só tem que derrotar meio que atirando nela, né? Você não pode, tipo, bater lá com a corrente ou usar qualquer tipo de outro ataque nela. Eu recomendo muito toda vez que você for fazer isso, né? Usem e abusem do ataque de carga, porque, vamos lá, quando vierem os inimigos mais secundários, esses daí que estão no chão, e ela estiver sobrevoando, vocês usem o ataque de carga, que é o daquela bolinha verde ali. Isso vai fazer com que todos eles sejam eliminados e criando assim mais bolinhas para você juntar mais ataque de carga, né? Porém, também vai aumentar a sua barrinha da arma, né, do motoqueiro, da pistola do motoqueiro em si. Nisso, assim que ela cai no chão, você pula pra cima e começa a atirar nela sem parar. E vai repetindo essa mesma façanha até finalmente você ir lá e derrotar ela e conseguir a sua conquista. Pula, 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 pula. Já era, toma. Já era. Consegui. Já era, mano. Eu só preciso atirar nela agora, mano. Eu preciso atirar nela, mano. Eu não posso errar, mano. Tchau. Consegui! Peguei, mano. Duas. Deixando o nosso estado de espírito aqui do motoqueiro no máximo, a gente pega mais uma conquistinha. Já era. O espírito já tá no máximo. 18 conquistinhas já. Nessa fase é importante comentar que ela nos apresenta esses ninja doidos, que alguns tacam shuriken e outros metem a espada toda doidona aí, né? O foda é que esses bichos, eles são muito chatos, principalmente se você começou o jogo numa dificuldade bem mais avançada que nem eu, né? Então, eles são um perrengue, né? Se eles estiverem em um número muito grande, tenta se defender o máximo que você conseguir. Outra coisa que é importante comentar e que eu acabei esquecendo no início do vídeo é que durante a sua gameplay você vai encontrar algumas coisas que vão estar incendiadas. Isso vai ser bem específico e vai ser em bem poucas fases também, né? O qual essas chamas vão poder recuperar a vida do motoqueiro fantasma, né? Prosseguindo aqui nessa fase, a gente desce até lá embaixo e passa de fase e vamos pra mais uma fasezinha na moto. Caraca, já? Nossa, velho. Nossa, essa aqui foi a minha pior nota, velho. Bom, passando aqui a fase do lago, né? Onde você não pode cair nenhuma vez aqui nas aguinhas aqui. A gente tem uma missão perdível, caso você caia você perde. Ou seja, você não pode tomar nenhum dano aqui dessa fase, né? A gente pega mais uma conquista perdível e mais uma conquista por passar de fase. Mano, eu tenho que ficar sempre nesse meiozinho aqui. Porque não dá pra confiar muito não, Não dá pra confiar muito não, negócio parte aqui, ó. Consegui? Aê, ó, 2, mano, consegui os 2. A estética, né? Aqui nessa parte foi interessante porque eu descobri uma conquista que eu não tinha visto, que nem eu sabia. Que ela, literalmente, é só você ficar fazendo, acho que uns combos no ar. Aí, automaticamente, você vai ganhar uma conquista, acho que de combo. Se eu estiver certo, é isso, olhem só. Opa, olha. Poxa, olha que doido. Ganhei uma conquista mó aleatória. Tô em fêmeos, não sei o que, eu também. Depois de pegar mais uma daquelas bolas de energia, dessa vez uma que tem a ver com a água, a gente passa de fase e finalmente vamos fazer o nosso retorno, que seria a parte 2 da fase do lago de moto. Ah,
6 conto. Deep Trouble. É alguma coisa assim. Aplicando o nosso novo poder na nossa motoca, a gente ganha uma habilidade muito legal, que seria a habilidade de andar na água. Isso até inicia essa fase, que seria nadando com tubarões. O qual a gente literalmente meio que nada com tubarões. E será que, tipo assim, moto poderia nadar se ela andasse sobre a água? Seria andar sobre a água ou nadar sobre a água? Deixem aí nos comentários. Caraca, mas já? Ah, prela. Vindo aqui nos upgrades, eu já aproveito para pegar duas conquistas de uma vez só, que seria de upar os meus combos com fogo no máximo e deixar os meus combos fortes também no máximo. Garantindo assim uma melhor, vamos dizer assim, melhores ataques para a nossa gameplay. Tem mais uma, fio. Angry. Além de ganhar a habilidade de andar sobre a água com a moto, a gente também consegue agora abrir alguns tipos de portais específicos com o poder da água. Como esse, que a gente abre ele e também passa de fase. E assim ganhando mais um troféuzinho pra nós. Aí. Indo pra nossa próxima batalha em cima da nossa querida moto. Eu queria dizer que este inimigo aqui, o Blackout, ele é um personagem bem estranho e diferente, na verdade, dos quadrinhos, né? Porque, diferente do que é mostrado no jogo, ele não é simplesmente outro motoqueiro meio doido, né, que aparece aí. Nos quadrinhos, o Blackout, ele é uma criatura sobrenatural e também ligada a Lilith, que foi a nossa boss anterior a esse, né? Inclusive, o Blackout, ele é descendente da própria Lilith. Essa relação dele com o motoqueiro fantasma é bem mais pessoal do que aparenta, pelo que eu entendi ao pesquisar sobre, né? O Blackout, ele começou enfrentando Danny Cage, que era um motoqueiro fantasma de uma época bem diferente. E em uma das batalhas ele tentou morder o pescoço do motoqueiro fantasma, mas acabou tendo o rosto queimado. Que doideira, não é? Bom, a partir daí, o Blackout chegou a descobrir a entidade de Danny Cage e matou a irmã dele, Bárbara. Então aquele cara que estamos enfrentando aqui não é simplesmente mais um boss aleatório. Nos quadrinhos ele é um dos inimigos mais pessoais do Motoqueiro Fantasma e também mais relevante. Ele também possui uma aparição no filme do Motoqueiro Fantasma 2, Espírito de Vingança. Mas lá eu gosto de apelidar ele de Dedo Podre, porque literalmente tudo que ele toca apodrece. E é meio estranho, né? Bom, voltando ao vídeo, derrotando ele, né? Consiste em só você tirar umas bombas que ele levanta pra cima e descer a lenha nele, né? Até ele perder. Aqui também tem uma conquista perdível, porém eu deixo pra pegar lá um pouquinho mais lá pra frente. Já morre. Beleza. E this? Dando procedimento ao game, a gente é apresentado a um bar onde a gente é apresentado também a um novo tipo de inimigo, que são uns motoqueiros, né? Que a única função deles é carregar um pedaço de cano e tentar bater em você, né? Mas os bichinhos também são bem chatos e arrancam bastante HP. Bom, e também quero dizer a vocês que dependendo do seu nível aí que você tiver nos seus upgrades, você derrota eles bem rápido até. E também essa aqui são uma das fases mais rápidas do jogo, pelo menos pra mim, foi o que eu achei. Caraca, fase pequena. Nossa fase de moto, eu creio que só seja mais uma fase meio que pra apresentar os outros motoqueiros também em cima de uma moto. Mas eu devo destacar que essa daqui, pelo menos pra mim, eu achei que era uma das fases mais lindas do jogo, né? Ela é muito bonita, porém também ela é muito pequenininha. Caraca. Deixa eu fasezinha rápida essa, filho. Amigos, depois daqui também, eu aproveitei para voltar em algumas fases específicas, né? As quais eu não tinha pegado algumas conquistas perdíveis e acabei pegando elas também, né? Que seriam elas a conquista de não tomar nenhum hit para o Vingança na nossa fase inicial e também a conquista também de mesma coisa, de não tomar nenhum hit para o Blackout. Consegui. Deixando todos os meus combos fracos no máximo, eu ganho mais uma conquista. Deixando todos os meus ataques assim no máximo. Agora meu poder está super upados. E depois pegando mais uma também de passar de fase aqui no cemitério. Porque parece um cemitério aqui onde eu estou.
Depois eu concluo mais uma fase de andar de moto, o que seria também a parte 1. E você já sabe, né? Quando tem essa parte 1 de andar de moto, vai ter uma sequência dela e eu vou ganhar um poderzinho. Mano, essas fases aqui de moto estão se tornando tipo só um passeio no parque praticamente, velho. É rápido. Depois de um tempo, é nos apresentado mais um novo mini-boss, o qual também ele tem uma missão perdível. Essa missão dele eu demorei um pouquinho pra entender e depois eu tive que ir no site pra me ver o que era. Ela basicamente consiste em eu não posso defender de nenhum ataque dele e também eu não posso fazer nenhuma esquiva. Aí, moleque, pronto. Consegui, mano. Mais um pra nós. Derrotando ele, a gente 16. desbloqueia mais uma daquelas esferas de energia, o qual vai ser pra gente desbloquear algum local específico e também pra ganhar mais um poder para nossa moto, né? E vamos voltar pra ela agora. Mas antes ganhamos também mais uma conquista por passar de fase novamente e assim podemos dar início à parte 2 da nossa corridinha de moto. Aplicando esse novo poder na nossa moto, ele é basicamente um burst, né? Pra gente ficar um pouco mais rápido na moto e ganhar mais velocidade. Novo. Se eu não me engano, eu acho que o poder, ele acho que é um burst, eu não lembro direito, eu acho que é um burst esse poder, filho. É isso mesmo. Bom, passando de fase com ele, a gente ganha mais uma conquista também por passar de fase, né? Aqui não tem nenhuma conquista perdida nem nada. Rapidinho, né? É 6.000. No time waste. Também, depois de pegar aquele poder do coveirinho, a gente desbloqueia mais uma passagem e assim ganha mais um troféu de passar também de fase. Eu tomei muito dano, tempo. Um pouco mais à frente nos é apresentado o espantalho, e não, ele não é o espantalho do Batman, Eita, tomei, né? Embora isso já venha na minha cabeça direto. Bom, esse espantalho, ele é um inimigo meio estranho, porque pelo que eu entendi nos quadrinhos, ele começou sendo um assaltante comum, né? Um ladrão comum. E com o tempo, ele ganhou poderes sobrenaturais, né? Ele não é um inimigo exclusivo do Motoqueiro Fantasma, pelo que eu entendi e pesquisei, ele também já apareceu em alguns quadrinhos, talvez do Homem-Aranha, do Capitão América e também do próprio Ghost Rider do Danny Cage, o qual eu citei ele no boss anterior, né? A missão dele aqui no jogo, ele tem uma missão perdível aqui no jogo, que você não pode usar nem o ataque de carga ou o seu olhar da penitência, né? Nele que ativa. Porém, você pode bater nele normalmente e também usar a shotgun, que eu recomendo porque tira bastante vida dele. Fazendo isso, eu derroto ele e ganho mais uma conquista. Aê, moleque, peguei, consegui. Caraca, velho. 40 e 41. Ufa. Da hora, mano. Eu gostei, mano. A luta contra esse espantalho aqui eu gostei, velho. Achei bem maneirinha lá, velho. Passando a fase dos palhaços, o qual tem um bocado de palhaço e um circo totalmente misturado, ganhamos mais uma conquista por passar de fase e somos introduzidos a Rota 666, o qual o seu próprio nome já diz a dificuldade da fase, porque essa sim é uma das fases mais difíceis, se não a mais difícil de moto do jogo, até porque também ela é a última fase de moto do jogo. Essa aqui é a parte 1 e também vai ter o retorno, que vai ser muito mais difícil do que a ida. E depois de algumas quedas, né, alguns quase desviamentos aqui no game que eu sofri, eu consigo passar a fase finalmente e assim garantir mais uma conquista dessa fasezinha de moto para nós. E moleque. Aqui no pântano somos introduzidos a mais um novo mini boss e que você já sabe, né? Geralmente é missão perdível e também mais um poderzinho. E nesse caso vai ser só um poder só para abrir porta mesmo, porque de moto ele não dá. Só que a perdível dele é muito fácil, porque é só você derrotar ele sem sofrer nenhum dano, né? No caso, você tem que eliminar ele sem sofrer nenhum tipo de dano. Pegando o poder dele, finalmente podemos voltar, passar essa fase e finalmente chegar a quase ao final do jogo. Depois de várias tentativas, finalmente eu consigo concluir a segunda parte da Rota 666 aqui do jogo. E ganho mais uma conquista, assim por dizer, por passar de fase. Meus amigos, essa fase aqui, ao mesmo tempo ela é legal, ela é muito cansativa. Se eu tivesse batido, eu tinha perdido, velho.
após muitas lutas e batalhas e finalizando a fase do circo, a gente finalmente passa de fase e vamos nos encontrar com o Mephisto. Caraca! E amigos, depois de muitas lutas, muitos graus de moto, muitas poderes adquiridos, finalmente chegamos ao boss final, o Mephisto. Uma coisa interessante é que porque a aparência dele muda bastante dos quadrinhos, dos filmes, etc, né? Nos quadrinhos, pelo que eu entendi, ele tem uma, tipo, uma feição mais demon, né? Mais demoníaca, né? Já no filme, ele parece só um simples velhinho, né? Parece aquele velhinho de campo que pega aquela cadeirinha, liga o rádio e toma sua cachaçinha meio doida, né? E enquanto aí no jogo, como vocês estão vendo, ele ganha essa versão de Megazord, que não sei vocês, mas pra mim lembra muito uma versão, não sei se é ele ou se é o Coração Negro, lá nos jogos do Marvel vs Capcom. Vai estar aparecendo uma imagenzinha aí pra vocês. Enfim, voltando aqui pro jogo, ele também tem uma missão perdível, e a missão perdível dele consiste em basicamente eu derrotar ele só no tapa mesmo, né? Só nas correntes, desviando os ataques e não usando nenhum dos meus poderes especiais, né? E se eu não me engano, acho que nem a shotgun eu posso usar, se eu estiver certo, né? Mas isso não é um problema, já que eu já tenho. Se você usar o R1 e ficar spamando quadrado, o motoqueiro faz esses ataques meio doido e você tira bastante dele dependendo de quanto que você tá upado no seu personagem, né? Bom, derrotando ele, eu ganho praticamente umas 5 conquistas, né? Que seriam elas: a conquista perdível, como eu acabei de falar pra vocês. Já era, ganhei. E vejam só agora, eu comecei o jogo no modo mais difícil porque eu comecei o jogo no modo punitivo. Então logo eu ganhei a conquista também de vencer o jogo no modo punitivo, no modo normal. E também a 49. conquista de você simplesmente zerar o jogo e também de zerar no modo fácil. E é isso. Olha lá, 4 troféus de uma vez só. Eu falei que ia ganhar os 3, olha lá. Feito isso, amigo, E agora falta bem 53, pouca conquista pra gente amigos. fazer, né? Eu aproveitei e fui fazer as mais básicas que faltavam. Deixa eu ver, parabéns. Teriam elas também de comprar tudo que tem no jogo, as cenas das HQs Mais e uma. mais um pouquinho mais pra frente também. Eu também quis fazer um teste em quanto tempo que a gente conseguiria derrotar o Mephisto se pudéssemos usar os nossos poderes no modo punitivo. Zerando o jogo novamente na dificuldade punitiva também, só que dessa vez sem fazer nenhum tipo de upgrade, a gente também ganha mais uma conquista. Caraca, quase que eu consegui fazer um 100 danos aqui nele. Olha aí, amigo. A conquista bem. Derrotando esse boss aqui do começo, eu ganho mais uma conquista por derrotá-lo em 30 segundos ou menos. Olha lá, ganhei a conquista. Como eu não tinha feito o Olhar da Penitência 15 vezes, eu acabei não ganhando uma conquista, o qual eu vou acabar ganhando ela agora. Claro que isso aqui eu poderia ter feito o decorrer do jogo, mas enfim, acabei esquecendo, né? Aê, amigo. Mais uma, Olhar da Penitência 15 vezes. E agora, amigo, só me faltavam só 2 conquistas, que era zerar o jogo com a roupa do Blade e zerar o jogo no modo extremo. Cara, o que é muito chato, porque o Blade é um personagem, tipo, ele é horrível de se jogar. Ele tem alguns ataques legais, mas contra o Mephisto ele é muito chato, além de ser bem demorado e não ter algum combo que dá pra você ficar apelando. Mas enfim, eu acabei conseguindo e ganhando mais as 2 últimas conquistas. E meus nobres, Isso! cara, foi difícil, foi demorado, foi. Mas finalmente a gente conseguiu dominar o jogo 100% e pegar as 60 conquistas do jogo do Motoqueiro Fantasma. Tendo assim mais um jogo platinado aqui no canal. Cara, realmente, tipo assim, é um jogo muito divertido, você se diverte conforme o tempo vai passando. Igual eu falei, as partes mais legais são os momentos em que você anda de moto ou que você enfrenta esses bosses, né? Ele tem algumas coisas que, sim, tipo, se você ficar fazendo muito tempo acaba enjoando. Mas é um jogo que tem bastante conteúdo e dá pra você se divertir. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Você é foda demais. Muito obrigado a quem já é inscrito aqui no canal e aos novos inscritos que virão.
Eu agradeço fortemente e até as próximas conquistas, amigos. Eu fui. Tem uma Tchau, barrinha aqui, tchau. né?